Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou Alan Arruda e eu já quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição, deixe o seu like e se esse conteúdo for bom para você, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com as pessoas que você acha que precisa entender um pouquinho do que nós vamos tratar aqui hoje. E hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante, como reter o conhecimento que você adquire de uma leitura de um livro. Cara, mas como você faz isso? É isso que nós vamos conversar aqui hoje. Eu vou falar algumas técnicas normalmente utilizadas e também vou explicar como eu faço para que eu possa reter isso e passar isso, transmitir isso para outras pessoas. Então eu vou aplicar da forma mais adequada para você. Mas de início, vamos entender aqui um pouquinho sobre algumas formas de aprendizagem, né? Existe a pirâmide de aprendizagem de William Gracer, não sei se a pronúncia está correta, e lá ele traz vários fatores de quando você vai fazer a leitura, né? Quando você vai reter uma aprendizagem, ou o método que você tem para que você possa aprender algo. E alguns dos métodos que ele coloca e as porcentagens de quanto você retém de informação, eu acabo utilizando no meu dia a dia, na minha leitura. Porque eu sou, tipo, eu gosto de ler, eu gosto de anotar, eu gosto de marcar o meu livro, destacar uma frase. Às vezes eu dobro ali a ponta do livro, e tem pessoas que acham ruim isso, mas eu tenho essa mania para saber que ali tem uma frase importante. E isso eu consigo guardar na cabeça quando eu preciso utilizar. Eu sei, ó, eu tenho uma frase sobre isso que está no livro tal. Então eu vou lá no meu livro, vou folhear ele até achar essa frase que eu sei que está lá. Por quê? Isso eu vou utilizar às vezes em uma aula, vou utilizar isso às vezes em uma petição, vou utilizar em algum curso dentro da minha área que eu vou estar falando. E às vezes eu estou falando com alguma pessoa que daí tipo vem eu sei que tem uma frase sobre isso, fala isso, tá no livro tal, tá? Então a minha memória consegue reter essa informação de muito mais fácil quando eu faço esse trabalho, esse procedimento meu, tá? Mas não quer dizer que funcione para você. Então nessa pirâmide de aprendizagem, o que que eles colocam? Então a primeira etapa seria ler. Ou seja, ali ele fala na pirâmide que você retém 10% da informação quando você apenas faz a leitura. Se você escreve sobre aquele assunto, faz um resumo, você vai aprender 20%. Quando você só observa algo, 30%. Ver e ouvir ao mesmo tempo, ou seja, eu estou vendo uma apresentação, estou ouvindo a pessoa falar, e eu vou reter 50% da informação. Agora, quando eu vou discutir um assunto, certo? Eu vou reter 70%. Então, quando você faz uma discussão, às vezes eu faço isso em sala de aula, ou até mesmo em curso, em palestra, abro para que as partes consigam fazer uma discussão sobre o assunto, isso retém muito mais. A prática, então quando você utiliza a prática, 80%. Então às vezes você leu algo ali. Às vezes eu leio um exemplo aqui, um livro que eu estou usando em um curso recente. Eu fiz a leitura dele, tem algumas técnicas e eu comecei a utilizar essas técnicas quando eu fazia audiência. Ou seja, eu coloquei em prática aquilo que estava no livro. Funciona muito bem. Ou seja, retenção, quando eu vou dar o curso, quando eu vou explicar sobre o assunto, tá na minha mente já gravado aquela informação. Por quê? Agora eu coloquei aquilo em prática. Então, quando você coloca isso em prática, facilita muito mais a sua vida. E 90% se você ensinar algo. E isso eu acabo utilizando sempre. Eu tenho a mania de ler algo, eu acho bacana, ou eu explico para minha esposa, ou eu explico para algum conhecido. Às vezes eu estou conversando com as pessoas, assim, num assunto e tal, surge a possibilidade daquele assunto em si. Eu falo, então, no livro tal, isso ele vem falar dessa forma, ele explica assim, e eu acabo trazendo o assunto. E, então isso é muito bacana, ou seja, você consegue reter essa informação 90% mais. Ou seja, então coloque isso em prática, utiliza, discute sobre o assunto que você acabou de ler, coloque em prática logo em seguida e ensina. Ah, Alan, mas como eu vou ensinar? Eu usei uma técnica atualmente, tipo, gravar vídeos, fiz um clube de leitura, onde eu explico, ou seja, a gente estuda o livro, então aquilo você vai retendo aquela informação. Depois que você retém essa informação, é muito mais difícil de alguém retirar essa informação de você. Você começa a ficar uma pessoa mais inteligente, você começa a ficar uma pessoa mais atraente para conversar, as pessoas gostam mais de conversar com você. No momento que você consegue reter essas informações, as pessoas vão chegar até você, você vai ser uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais atraente, como eu já coloquei.
E no mundo profissional você também começa a ficar melhor, você consegue entender assuntos específicos, você, se dependendo do cargo que você está, você consegue até ser promovido. Eu, em um momento da minha vida, que eu assumi cargos acima do que eu já trabalhava, justamente eu utilizei muito do que eu li para o cargo no qual eu fui convidado a trabalhar. Por quê? Você às vezes aprende em um livro sobre dar um feedback, conversas difíceis, coisa que você vai ter que fazer às vezes com uma equipe, entendeu? Como você ser um coordenador, um gerente, um diretor, tudo isso você vai encontrar em livros, mas você precisa ler, reter aquela informação para você colocar em prática. Então, se você, como é que você vai reter isso? Explicando, discutindo sobre o assunto e colocando em prática logo, porque se você demorar também para colocar isso em prática, você acaba esquecendo um pouco do conteúdo. E sempre revise, então por isso que sempre você faça marcações. Vai ter um vídeo meu que vai ser lançado em breve também, que eu vou estar citando um pouco sobre como eu faço as marcações e como você consegue com essas marcações guardar aquela informação de forma muito mais fácil. Então entenda isso. Mas um outro ponto também dentro desse aprendizado, aqui dentro dessa pirâmide de aprendizado que nós precisamos entender, é como você aprende, tá? Porque o que acontece aqui? Tem pessoas que elas vão aprender lendo, porque essa pessoa é uma pessoa visual. 55% das pessoas hoje elas são visuais, ou seja, ela consegue aprender de forma visual. 15% são auditivas, elas precisam ouvir para aprender. Então talvez para você um livro, para você ler um livro não seria o adequado, você teria que utilizar um audiobook ou ver vídeos para que você consiga entender melhor. E tem o sinestésico, ou seja, aquelas pessoas que precisam de uma sensação física para aprender, que aí são os 30%. Então, às vezes, essa pessoa vai aprender muito melhor se ela estiver assistindo uma palestra, se ela estiver assistindo um vídeo, porque ela aí está vendo a presença física da pessoa falando, porque ela só lendo um livro, ela só ouvindo algo, ela não vai ter retenção como nós temos atualmente. Então, por isso que você precisa também se encontrar, saber em qual área você está, para que você possa aí utilizar isso de forma favorável para o seu aprendizado, para a sua retenção de informação. Então, se você consegue entender como você certo? Se é visual, auditivo, sinestésico, você consegue reter a informação muito mais fácil. Então você consegue colocar isso em prática, em treino, para que você, eu não me dou bem com o livro. Tem pessoas que não gostam de ler. Eu prefiro 10 vezes pegar um livro na mão e fazer a leitura. Tem pessoas que não, eu quero ouvir alguém falando. Tem pessoas que eu preciso ver e ouvir as pessoas falando para que eu possa sentir aquilo ali, ver aquela presença física, aquela sensação física. Então, como você aprende também é importante, tá? Para você utilizar todas aquelas regrinhas da pirâmide que nós vimos lá do aprendizado, você precisa entender como reter essa informação, mas você precisa se conhecer para que você também possa aplicar isso e tornar isso muito melhor para você na sua retenção de informação. Então, se você já sabe qual é a forma melhor de você aprender, então comece a utilizar isso, comece a colocar em prática, pegue um livro, faça essa análise do livro, ou seja, vou ler esse livro, ou vou ouvir um audiobook, vou ver um vídeo, e começa a aplicar isso, começa a discutir sobre o assunto, começa a colocar em prática rapidamente e automaticamente ensine as pessoas, fale sobre aquele assunto, converse com pessoas próximas a você, no seu serviço, ou eu li o livro ontem, rapaz, falava sobre isso. Cara, aquilo ali, dificilmente você já vai esquecer aquele assunto, porque você explicou ele para alguém, ou você discutiu esse assunto, tá? E colocou em prática também. Tem muita coisa que eu coloco em prática no meu dia a dia, no meu serviço, certo? No meu trabalho, nos meus estudos, que eu leio e já vou colocar em prática, e aquilo ali, tipo, grava. Você não esquece mais aquela informação. Então comece hoje mesmo a aplicar essas técnicas, a entender como funciona a forma de você reter conteúdo, reter a informação, para que você possa se tornar uma pessoa muito mais atraente, uma pessoa muito melhor, muito mais comunicativa, com um conhecimento amplo, e que as pessoas possam querer estar perto de você, querer você como um funcionário, querer te promover, porque você demonstrou conhecer sobre esses assuntos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, e se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e fique atento, fique assistindo os próximos episódios, que nós vamos estar falando um pouco mais sobre leitura, sobre leitores e sobre aprendizado.